gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu voltei pra gente falar sobre um assunto que eu acho que tá em alta, né? Mas já vem estando em alta, mas eu acho que agora com algumas produções audiovisuais está essa discussão mais acirrada, que é a questão do true crime, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o gênero e também falar sobre os livros, alguns livros que eu já li, alguns livros que eu quero ler dentro desse gênero e entender também esse fascínio, né? Eu lembro que eu mesma comecei a consumir true crime lá nos idos de 2015 no Tumblr. E nessa comunidade de true crime no Tumblr, você tinha bastante romantização sobre esses crimes, né? Então, era uma coisa bastante preocupante. O público idolatrava certos assassinos e romantizava certas coisas que aconteciam, e isso era bastante complicado. Eu acho que essa visão foi mudando aos poucos até culminar no true crime que a gente consome hoje, que eu acho que, na minha visão, já é muito mais respeitoso do que se produzia no passado, tá? Respeitoso com as vítimas, né, com as famílias, e menos idolatrando aqueles assassinos, idolatrando os criminosos. Então isso pra mim é um ponto óbvio, muito positivo, tá? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender também é porque o público do true crime, ele é majoritariamente feminino, certo? Eu acho que se você perguntar para muitas mulheres, elas gostam muito de consumir conteúdos assim. Talvez, né, algumas pessoas já falaram que é pela sensação, talvez, que você estivesse mais preparada se algo acontecesse com você, né? Então, se você for atacada na rua, se você sofrer algum tipo de violência, você saberia lidar melhor porque você já teve contato com histórias parecidas. Então, isso é uma explicação possível, certo? Pelas mulheres serem o público principal do true crime, elas acabam também sendo o público que romantiza esses assassinos, né? Então, romantizar esses assassinos, eu acho que para muitas mulheres vem de um lugar que é um lugar muito comum no feminino, que é esse lugar de eu vou mudar ele, não, mas comigo vai ser diferente, ele não faria isso comigo. E assim, deixa eu te contar, amiga, ele faria, né? Esse comportamento das mulheres, ele vai desde coisas muito bobas, né? Desde algum homem, algum relacionamento com um homem que ele seja talvez emocionalmente distante, e aí a mulher acha que ela quer ir ali, ela quer ser a psicóloga do cara, até um caso extremo como uma mulher que tem uma atração por assassinos, né? Existe um nome para mulheres que têm essa atração. Eu vou pedir pro editor deixar esse nome aí se a gente encontrar, né? Existe um nome para as mulheres que têm essa atração, e eu acho que isso advém muito desse lugar, né? Então, algumas considerações que eu tenho sobre o True Crime. Agora, falando sobre os livros, tá? Eu já tenho aqui na minha coleção alguns livros sobre o tema. Esses são os que eu já li, e tem uns dois aqui que eu quero ler, que eu tenho aqui. Então, começando, esse aqui, ele acho que é um completo, né? Ele fala sobre serial killers. Esse é da Dark Side, bem antiga essa edição. E ele fala sobre vários serial killers, né? Ele tem um panorama bem grande, tem bastante imagens, né? Essas marcações são do próprio livro, tá? E é uma edição muito interessante aqui, porque ele é bem completo, né? Ele fala sobre as perversões, ele fala sobre a assinatura, tudo isso, né? Então ele tem essa forma mais completa de explicar, tá? E esse aqui eu já li há bastante tempo, eu não lembro nem quando foi que eu li, tá? Mas tem até uma marcaçãozinha aqui. Mas tem umas coisas, por exemplo, tá vendo? Vampirismo, tem esses temas diversos, de diversos tipos de parafilias e perversões que os assassinos têm. Outro livro que eu li foi esse aqui, Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, que originou aquela série da Netflix. Então, a série da Netflix, eu vou confessar pra vocês que eu assisti a primeira temporada um pouco, mas eu não continuei.
tá? Eu não sei porque eu não continuei, eu até marquei bastante, né? Eu não sei porque eu não continuei, não sei se eu não gostei, eu não lembro muito bem dessa série, né? Eu posso até tentar reassisti-la depois. Mas eu lembro que do livro eu gostei. O livro, ele só baseia no livro, né? O livro é justamente sobre dois agentes do FBI que começaram a trabalhar nessa ideia do profiling, né, de fazer os perfis, né, sabe Criminal Minds, uma das minhas séries favoritas, que é justamente sobre os perfiladores, né, são essas pessoas que estudam todo o comportamento, né, aquela ciência comportamental por trás daqueles crimes, padrões e estabelecem um perfil de pessoa que cometeria aquele crime, certo? Então, esse livro ele fala justamente sobre essa unidade, essa criação dessa unidade de investigação do FBI. É bastante interessante, porque para criar esses perfis, eles acabaram entrevistando serial killers muito famosos e eu acho que isso é bastante perturbador, né, pra gente pensar, mas também interessante de ver como é que o policial, né, ele age sobre isso, já que a maioria desses assassinos são super manipuladores, né, são sociopatas, então você tem que lidar com eles de forma difícil, tá? Outro livro que eu tenho sobre serial killers é esse aqui, Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy. Adoro a Ilana Casoy, né? Ela tem vários livros sobre diversos crimes. E esse livro aqui específico me interessou porque tem um livro esse livro é da Dark Side também. Tem um outro livro da Dark Side que fala sobre serial killers no geral, mas aí eu achei que seria um pouco mais do mesmo daquele outro. Então eu quis esse aqui, Serial Killers do Brasil, porque eu acho que a gente às vezes tem uma percepção que o Brasil não produz esses tipos de criminosos, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos produzem. Os Estados Unidos têm, talvez, os maiores serial killers estejam, né, que a gente conheça, os maiores que tomaram essa proporção na mídia, estejam nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, a gente tem serial killers, né? A gente teve serial killers e aqui ela fala bastante, né? Ela faz um estudo de caso sobre esses serial killers, tá? Ela entrevistou alguns, então ela tem esse know-how, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. Então, eu achei bem interessante esse livro aqui também, recomendo para quem tem interesse nesse tema. Um outro livro aqui brasileiro também, ele já não é sobre um crime específico, mas ele fala sobre a questão da psicopatia, né, que é dessa médica, né, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que fala sobre psicopatas. Então ela diz: mentes perigosas, psicopata mora ao lado, e fala sobre esse transtorno, né, essa questão do cérebro dos psicopatas e de como eles agem, de formas diferentes de ser psicopata. Nem todo psicopata vai cometer um crime, né? Então existem essas diferenciações que eu acho bastante interessante. E o último, para mim, é o maior livro de true crime que já foi escrito, né? Eu acho que algumas pessoas que já leram vão concordar comigo, mas é simplesmente o A Sangue Frio, do Truman Capote. Quem não conhece esse livro, me permita te apresentar. Esse livro, ele vai contar a história sobre o assassinato da família Clutter, que foi lá acho que foi no Kansas. No Kansas. Era uma família americana normal ali nos anos 50, família que frequentava a igreja, 2 filhos, etc. E eles foram brutalmente assassinados na casa da família, toda a família. E esse livro, ele é do Truman Capote, que era um jornalista, e ele vai seguir, né, os passos e ele vai contar a história por trás desse crime, quem foram esses criminosos que fizeram isso, né? E é interessante porque ele vai falar sobre a família primeiro, né, em geral, e ele vai falar sobre os criminosos também, né? Foi bastante controverso porque na época disseram que o Truman Capote acabou como que se apaixonando
por um dos assassinos, né? Eu não sei se isso é real, mas eu acho que ele aqui faz bastante esse uso dessa narrativa de uma pessoa não precisa ser um monstro para cometer um crime, né? Então acho que essa é bastante a narrativa midiática antiga era o cara é um monstro, o cara é um maluco. E não, né, gente? O True Crime nos ensina que uma pessoa não precisa ser um monstro, ela não precisa ser maluca para ela cometer um crime, né? Eles são ser humano real, assim como eu, assim como você. Então, esse livro, ele ilustra bastante isso, só que esse livro, ele é magistral, ele quase inaugura o gênero do jornalismo literário, que você sabe que você está lendo uma história real, mas ele tem aquele sabor de literatura, ele tem aquela coisa envolvente que leva você e você vai querer saber o que aconteceu, né? Você realmente fica envolvido por tudo aquilo ali, né? E aí, os livros que eu ainda não li, mas que eu tenho aqui na minha estante e que eu quero muito ler, eu tenho dois. E os dois são livros em inglês. O que acontece? Eu fui afobada em comprar esses livros e eu comprei e depois os dois já tem tradução aqui em português. Eu acho que os dois saíram pela Dark Side, mas eu fui afobada. Não foi afobação, foi porque eu vi no sebo, tava muito barato, eu comprei. Que é esse aqui, Columbine, né? Ele fala sobre os assassinos de Columbine, que foram aqueles dois meninos que entraram na escola, né, lá em Columbine, atirando e acabaram matando vários colegas ali. E isso é uma coisa que me interessa, né? Esse é um fenômeno que interessa porque é um fenômeno que os Estados Unidos eles têm recorrente, né? Eles têm um número de tiroteios escolares que acontecem todo ano. E é uma coisa que já é rotina para eles, né? Eles fazem treinamento, eles fazem preparação para lidar com atiradores em escola. Então, para mim isso me parece muita loucura, mas é interessante a gente pensar, né? E até eu não sei se esse livro vai falar justamente sobre isso, mas nos últimos anos também a gente vem tendo essa desconstrução desse mito de que os atiradores escolares são aqueles desajustados, aqueles que sofriam bullying, quando a gente sabe que a maior parte dos atiradores escolares são meninos brancos de uma classe média ali, e que poderiam até ser um pouco desajustados, né? Mas se a gente for pensar quais são os grupos que sofrem bullying, que são perseguidos na escola, não são esses grupos que estão cometendo massacres, né? Então, é interessante, esse livro é bem grande, né? E ele é todo em inglês. E eu comprei justamente porque ele estava no sebo e ele estava barato, eu achei que valia a pena. O outro livro já saiu aqui, mas na época que eu comprei esse livro, ele não tinha saído ainda no Brasil. E aí eu fiquei afobada, não li, mas também não adiantou nada, né? Mas esse livro aqui, Helter Skelter, que é sobre os assassinatos da família Manson, né? Do Charles Manson, que matou ali aquelas pessoas, né? Ele matou os assassinatos Tate LaBianca, né? Que chama. Eu tava tentando lembrar do segundo nome. Eu lembrava que era a atriz da Sharon Tate e o LaBianca. Então, eram esses assassinatos Tate e LaBianca que eles cometeram. E eu tenho interesse, né? Porque é uma questão meio culto, meio seita. E o Charles Manson, por ser essa figura que ele mesmo não cometeu o assassinato, mas como ele fez essas pessoas cometerem assassinatos por eles, né? Então, isso me interessa. Esse livro aqui, gente, ele é aquela folha de Bíblia, né? Aquelas edições americanas que não são muito boas, mas tudo bem. Eu comprei justamente porque eu queria muito ler, na época não li, e agora já saiu em português. Eu acho que é pela Dark Side, se eu não me engano, tá? Então, esse é o último livro. Se você gostou do vídeo, se você conhece algum livro de True Crime que você acha interessante, coloque aí. Eu sei que a Dark Side tem um grande catálogo de True Crime que me interessa bastante, mas eu vejo o gênero como eu acho que ele advém dessa curiosidade meio mórbida do ser humano, mas eu também acho que ele vem dessa questão de você querer estar um passo à frente, né? Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Eu acho que a gente acaba querendo saber dessas situações para que a gente não se coloque
em mesmas situações, né? Eu acho que advém muito desse lugar. Me coloca aí também nos comentários o que você acha, de onde você acha que vem o fascínio pelo true crime, outros livros que vocês me recomendam dentro desse mesmo tema. E é isso, se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal, comente, compartilhe e aguardem aí pro próximo vídeo, próximas conversas, tá? Me deixem sugestões também se vocês tiverem. Me siga lá no Instagram pra você poder conversar comigo melhor. E é isso, gente. Tchau, tchau.